tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 10, do 1 ao 4. Acompanhe aí, ok? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Mateus ele vem trazendo, né, essa essa escolha, né, o chamamento, né, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E apóstolo ele significa aquele que é enviado. Então os discípulos, eles foram enviados por Jesus com a missão de levar o reino, né? E Jesus ele chama os discípulos dele e ele dá autoridade para os seus discípulos, que é autoridade sobre espíritos imundos para expelir, ou seja, eles tiveram autoridade, né, que foi dada pelo próprio Jesus, para que eles pudessem expelir demônios, espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus ele deu autoridade para essas duas coisas para os seus discípulos. E ele foi chamando o nome de cada um deles. Simão, o sobrenome Pedro, e João, e André, seu irmão, perdão. Então, André, ele era discípulo, né, de João Batista, e ele foi um dos primeiros a se converterem, né, ou a serem chamados discípulos de Jesus, e ele que trouxe Pedro para ser discípulo de Jesus também. Depois temos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os quatro, eles eram Pedro, André, Tiago e João, os quatro eram pescadores. E também as que a gente vê mais à frente, Pedro, Tiago e João sendo os mais íntimos de Jesus. Tanto é que a gente vê, né, que ele chama 12, mas ele tinha três que eram mais achegados, né? Que era Pedro, Tiago e João. João é aquele que é, era descrito como o discípulo mais amado, que ele fala na própria carta dele de João. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as três cartas de João, né? Primeira, segunda e terceira João, e ele escreveu o livro de Apocalipse também. E tem Tiago, né, filho de Zebedeu, que eles também foram chamados como filhos do trovão, Tiago e João. Tem Filipe e Bartolomeu. Filipe, Jesus foi até a casa dele, né, e chamou ele para ser seu discípulo. E ele trouxe Bartolomeu, que é o mesmo que Natanael. Filipe foi usado, né, por Deus para poder trazer Bartolomeu, para poder Bartolomeu ser discípulo de Cristo também. Tomé, a gente conhece ele pela incredulidade, né, porque no momento que Jesus ele se apresenta aos discípulos depois da morte e ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos, Tomé não estava presente. Então Tomé não acreditou quando o pessoal falou que Jesus tinha aparecido. Então, quando Jesus aparece novamente, ele vai e crê e toca, né, nas marcas dos pregos em Jesus. Tem Mateus, o publicano, que é o autor dessa carta, desse evangelho. Ele era publicano, ele estava trabalhando, e os publicanos, os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pelos judeus, né? Mas ele ali, naquele momento que ele está ali trabalhando, Jesus olha para ele e fala, segue-me, e ele larga tudo o que ele tinha, o que ele era, a posição que ele ocupava para poder seguir a Jesus. E tem Tiago, filho de Alfeu, que é tido como Tiago menor, né? Tem Tadeu,
Em Mateus e em Marcos aparece como Tadeu, mas em Lucas ele fala como Tiago, filho, não, Judas, filho de Tiago. Então esse Tadeu, tanto nos versos em Mateus quanto em Marcos, ele aparece como o discípulo como o nome Tadeu. Mas no livro de Lucas ele traz como Judas, filho de Tiago. Então é a mesma pessoa, só que com nomes diferentes. Tem Simão Zelote, ele em algumas traduções tem como Simão o cananeu, mas não referente ao cananeu em relação a quem era nativo da terra de Canaã, mas em relação a uma seita judaica que ele participava antes de ser chamado por Jesus. Então, por isso Simão Zelote. E Judas Iscariote, que foi quem traiu Jesus. Essas foram as pessoas que Jesus escolheu para ser seus discípulos e depois ser enviado por ele para levar a mensagem do reino, para poder expelir demônios, para curar enfermos, né, realizar milagres e sinais. O discípulo, né, voltando para o verso 1, quando ele fala que ele chama os 12 discípulos, discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então, os 12 estavam ali sendo ensinados por Jesus para depois serem enviados para levar a mensagem do reino que o próprio Jesus ensinou a ele, instruiu nesses 3 anos e meio que ele estava discipulando eles, né? Os discípulos, eles eram pessoas simples, vulneráveis e despreparadas como nós. Mas, quando Cristo trabalhou na vida deles, por meio do Espírito Santo, eles foram capacitados para a grande missão cristã. E assim também acontece em nossa vida. Às vezes a gente acha que nós não somos nada, e realmente nós não somos nada sem Ele. E achamos que nós não vamos dar conta da missão, mas se Ele lhe chamou, Ele vai lhe capacitar para poder viver o ID dele, para poder levar a mensagem do reino, para receber essa autoridade para expelir demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele que nos dá essa autoridade, assim como ele deu aos seus 12 discípulos, aos seus 12 apóstolos, ele dá essa autoridade para a gente hoje também. Então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que fazer aquilo que ele nos chamou para fazer e sermos capacitados, né? Deixar ele nos capacitar para a obra grande que ele quer nos levar e nos direcionar. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre essa mensagem, algo que você queira complementar também. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas pelo Evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.